Agora meio-dia em ponto, o Balanço Geral começando com imagens surpreendentes desse tornado que devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Isso começou ontem, no final da tarde, se estendeu ao longo da noite e essas imagens são chocantes, estão percorrendo o mundo. Por isso, o Balanço Geral pede licença para te fazer companhia e trazer todos os detalhes sobre essa situação muito triste registrada aqui no estado do Paraná, em especial ali em Rio Bonito do Iguaçu, uma cidade que fica bem próximo, bem pertinho de Guarapuava. E o que a gente consegue observar nas imagens, muita destruição. Infelizmente, já há 6 óbitos confirmados, mais de 430 pessoas feridas. Para você ter ideia da dimensão, o tamanho dessa cidade, uma cidade pequena, de 14 mil habitantes, e a extensão dela, 15 quadras apenas. Você chega em Rio Bonito do Iguaçu e em poucos quilômetros já se despede da cidade. Essa cidade que foi varrida por esse tornado confirmado pelo Sistema Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR. A gente consegue observar o momento, inclusive nas imagens ali do CIMEPAR, dessa frente fria que trouxe muita chuva e o tornado, ventos que pela classificação meteorológica passaram dos 250 km por hora. Imagens aéreas, aqui o Balanço Geral teve acesso, mostram lá do alto, a destruição. Pouca coisa restou. E até mesmo essa imagem, a confirmação de um tornado, foi através dessa imagem que o CIMEPAR, analisando com imagens do satélite, foi possível confirmar de que realmente um tornado que acabou atingindo a pequena cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Agora, meio-dia e 1 minuto, a gente, claro, dedica boa parte dessa edição do Balanço Geral para te trazer as últimas informações atualizadas e a nossa cobertura especial, porque já temos equipe por lá, equipe também em Laranjeiras do Sul, para onde foi montado o QG e o hospital, para trazer as informações. Esse tornado do Paraná, a gente mobiliza todas as nossas equipes para te deixar a par e por dentro de tudo o que aconteceu ali na cidade, inclusive com essa reportagem sobre o trabalho que foi feito pelas forças de segurança desde quando houve a confirmação desse fenômeno até as primeiras horas desse sábado. Acompanhe. O que era para ser uma tarde tranquila no interior do Paraná se transformou em minutos de destruição e desespero. Um tornado atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, no centro-oeste do Paraná, causando destruição em 80% da cidade, pelo menos. Vai cair esse poste. Esse poste vai cair. Imagens gravadas por moradores mostram telhados sendo arrancados. Imóveis destruídos e carros revirados pelas ruas. Tudo, gente do céu, tudo no chão. Em poucos minutos, o tornado varreu bairros inteiros, deixando centenas de famílias desabrigadas. 4 pessoas de Rio Bonito do Iguaçu e uma de Guarapuava morreram por causa do fenômeno. Olha, tô centro. É uma vida, sabe? É uma vida. Anos trabalhando aqui, eu ganho o pão da gente. O que vamos fazer agora da vida? As pessoas desempregadas. Destruiu tudo, Destruiu a cidade, a casa, o colégio. O que vai ser feito de nós, do povo, Olha as casas, meu Deus do céu. Graças a Deus estou viva. A distribuidora do meu neto acabou com tudo, mas temos tudo vivo. Tem que agradecer a Deus. Coisas materiais a gente faz de novo, só não faz vida, Meu Deus, olha, só Deus na casa. Eu queria que Nossa Senhora Aparecida não morria a vela acesa. E daí eu não podia mais, meu Deus. Eu achei que ia morrer esmagada aqui. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender os desabrigados e fazer o levantamento dos danos. O governo do Paraná enviou reforços de Pato Branco e Laranjeiras do Sul, também para ajudar nos resgates e na limpeza das vias. Jesus. Foram mais de 200 pessoas atendidas com ferimentos no Hospital de Laranjeiras do Sul. Nós deslocamos ambulâncias, SEATs da região de Cascavel, Guarapuava e também de Curitiba.
e tropas de Londrina, Maringá, Cascavel, todas para poderem fazer o primeiro atendimento, vamos dizer assim, à nossa população. De acordo com o CIMEPAR, o tornado trouxe ventos que podem ter ultrapassado 250 km por hora. Ui! O som do vento deu lugar ao silêncio e à solidariedade, na cidade com pouco mais de 13 mil habitantes. Nos últimos 30, 40 anos não tinha se visto um tornado com essa força. Nós estamos falando de um tornado nível 3, com ventos acima de 250 por hora, quer dizer, algo que é difícil realmente alguma casa, até mesmo algum prédio comercial, fiquem de pé. Nós vimos aí muitas vezes silos, né, gigantescos indo ao chão, postos de gasolina. Então realmente foi uma catástrofe sem muito precedente na história do estado do Paraná. E agora cabe a nós a poder, primeiro, nos solidarizar com as famílias, mas acima de tudo já preparar toda uma força-tarefa para a reconstrução dessas cidades. Situação triste, 12:06. Ana Vaz conosco também. Ana, boa tarde, bem-vinda. Vamos falar sobre essa situação, até porque ontem, depois que veio a confirmação de que a cidade tinha sido devastada, bom, afinal de contas, o que passou por lá? Era ou não era um tornado? As imagens começaram a circular. A Ana acompanhando em conversas com meteorologistas se era ou não um tornado, a classificação. Depois de olhar muitas imagens, o CIMEPAR, bom, cravou e falou, era de fato um tornado. E Ana, o que a gente consegue observar na imagem, tanto do radar do CIMEPAR, é que, infelizmente, né, essa frente fria trazendo chuva e os ventos veio varrendo a região centro-sul do nosso estado. O nosso estado como um todo, né? Muito boa tarde para você, João, para toda a nossa audiência do Balanço Geral. Uma pena que a minha presença aqui hoje seja justamente para pontuar essa devastação que a gente está acompanhando nas imagens. De fato, ontem começaram a circular as imagens, ainda existia de fato muitas dúvidas em relação ao que de fato havia acontecido, mas mais tarde as imagens e as informações foram chegando por parte do CIMEPAR. De fato foi um tornado, mas tudo associado a uma previsão que começou lá atrás. Desde quarta-feira a gente vinha inclusive repercutindo os anúncios, os avisos por parte do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, o próprio CIMEPAR, a própria Defesa Civil. Existia inclusive um risco muito elevado para a metade oeste como um todo. E de fato a gente viu se concretizando com imagens, inclusive, que a gente acompanha a partir de agora. Foi de fato um tornado, ele estava associado a um ciclone extratropical. Volta e meia aí na previsão do tempo a gente traz inclusive o nome, essa expressão, né, ciclone extratropical, que nada mais é que tempestades que vão se formando de forma muito intensa, muito severas, e foi o que aconteceu na noite de ontem. Aqui a gente traz imagens para vocês. Isso aqui é o radar do CIMEPAR, pessoal. O que acontece? O CIMEPAR, ele tem esse radar que acompanha quase que em tempo real a movimentação dos núcleos de instabilidade. Instabilidade, eu estou falando de chuva. Então isso aqui era o que estava acontecendo ontem no fim da tarde. Vários núcleos de chuva que estavam se formando. Obviamente as cores amarelo são de fato algo mais tranquilo, só que quando a gente vê um vermelhão, mas aí se a gente vê essa parte mais rosada, a gente tem alguns núcleos mais rosados. Isso aí comprova de fato que a gente teve algo muito pontual e muito severo circulando ali pelas áreas do oeste, centro-oeste e centro-sul do Paraná. Mas Ana, isso aqui já determina que de fato é um fenômeno como tornado? Não. Por isso que a gente está acompanhando desde ontem a movimentação dos meteorologistas que estão a todo momento olhando imagens, porque quando a gente traz o conceito de escala Fujita, que é justamente o que classifica um tornado, é o que a gente tem justamente para se basear e entender o que vai acontecer em relação a esse fenômeno. Portanto, o que temos até agora de informações em relação ao fenômeno que passou pela região da cidade devastada? Um tornado na escala F3. Eles estavam na dúvida entre F2 e F3, mas estão a todo momento analisando as imagens de estragos por conta do vento. Se a gente de fato tiver a comprovação de que o vento, a velocidade do vento superou 250 km por hora, é isso que vai classificar de fato essa escala F3. Então, a princípio, a informação que nós temos é a de que os ventos em alguns pontos da cidade de Rio Bonito do Iguaçu de fato tiveram essa passagem desse fenômeno com muita intensidade, superando os ventos acima de 250
250 km por hora, João. Vamos lá, meio-dia 10. Deixa eu conversar com a Ana aqui. Coloca a imagem de novo, André, do radar do CIMEPAR, só para fechar essa história. Porque aqui, ó, inclusive dá para travar ela aí. Se conseguir travar, você consegue observar esse ponto em rosa, tanto aqui quanto aqui, ó. Pode seguir mais 2 frames aqui, a gente consegue observar esse rosinha aí, ó. Segue mais 2 aí, vamos lá. Para conseguir, pode soltar a imagem, porque daí a gente consegue acompanhar e mostrar exatamente o ponto, né, Ana? É isso mesmo, é isso que eu estou tentando trazer para o pessoal. Vocês veem cores amarelas, vermelhas, mas também tem uns pontinhos em rosa. Aqui mais para baixo a gente pode caracterizar que foi o momento exato da passagem do tornado pela região. E a gente tem esse triângulo, né? Pode ver que aqui, ó, abaixo de Cascavel, aqui próximo a Foz do Iguaçu, em cima de Pato Branco, próximo a Guarapuava, foi onde nós tivemos os maiores registros de estragos. E a Rio Bonito do Iguaçu está exatamente aqui. Dizem, né, Ana? Aliás, tem a confirmação de uma morte em Guarapuava, exatamente nesse ponto aqui por onde o tornado passou, depois ele se desfaz. Muita gente ficou com receio, meu Deus, será que esse tornado vem para a faixa leste, região dos Campos Gerais? Não, simplesmente depois desse ciclo, desse raio, não se tem mais nenhuma informação de que, ou pelo menos nenhum registro que pudesse ajudar o CIMEPAR nessa informação de que no rastro do tornado outras cidades também estavam. Por isso a informação dessa região aqui. Sabe o que é bacana para a gente poder comparar? Não sei se o pessoal aí da técnica consegue colocar para a gente a situação do radar neste momento, porque o CIMEPAR acompanha em tempo real, até para mostrar as diferenças. Olha a situação agora, gente, do nosso radar. Percebam que a gente até tem uns pontinhos em verde aqui, mas isso aqui é chuvisco e pode acontecer. Aqui, Ponta Grossa, Guarapuava, mas não tem mais núcleos de instabilidade. De fato, era o que a gente vinha prevendo desde o meio da semana. A instabilidade vai chegar com força e ela vai subir lá para o sudeste. Então, nesse momento, a situação até não está mais tão tensa lá para o sudeste, mas ainda estão em atenção para as áreas lá de São Paulo por conta dessa frente fria que ainda pode vir a provocar algumas situações mais burocráticas por lá. Por isso hoje a temperatura sobe, 25 graus, calor, dia bonito, não dá nem para imaginar, né? O calor que teve tudo a ver com isso, tá? Exatamente. É porque as temperaturas estavam completamente elevadas. Aí teve aquele chocão de temperatura muito alta, com a instabilidade que foi se movimentando, o choque foi BO na certa. Ana Vaz participando com a gente aqui no Balanço Geral, meio-dia 12. Ana, obrigado pelas informações. Assim que surgir qualquer novidade e atualização, pode voltar aqui para o estúdio e nos avisa. Obrigado. Vamos lá, seguindo e olha, a nossa equipe está a caminho, né, de Rio Bonito do Iguaçu, o Ricardo Vilches, a poucos quilômetros da cidade que foi devastada por esse tornado. Inclusive o Vilches já chega trazendo algumas informações, ainda que preliminares. Fala, Vilches. Estamos a poucos quilômetros de Rio Bonito do Iguaçu. Nós saímos de Curitiba, são aproximadamente 300 quilômetros de distância, e esse município fica entre Cascavel e Guarapuava, fica bem pertinho de Laranjeiras do Sul. A estrada basicamente é BR-277 e é incrível porque durante todo o caminho de hoje a gente só pegou sol. Temperatura agradável na marca ali dos 22 graus e só sol. Essa é a expectativa nossa de poder mostrar muito daquilo que durante a tarde de ontem e também à noite as câmeras não puderam captar. Mas agora sim, durante esse dia, bem claro, bem aberto, é que a gente vai conseguir mostrar em detalhes os estragos provocados. O último boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado dá conta de que 5 vítimas fatais foram encontrados, 5 corpos foram encontrados. E a expectativa é de que há mais gente ferida. Por isso, daqui a pouco nós traremos todos os detalhes aqui no Balanço Geral a respeito da situação de Rio Bonito do Iguaçu. É daqui a pouquinho nessa cobertura especial da RIC Record. Aí, Ricardo Vilches, então, trazendo informações para a audiência do Balanço Geral, é a RIC Record, com essa cobertura especial, trazendo informações justamente sobre esse tornado, que temos de confirmação. 6 mortes, mais de 400 pessoas feridas, só no hospital de Laranjeiras do Sul, que fica a cerca de 15, 20 quilômetros de Rio Bonito do Iguaçu. Pelo menos 100 ou 200 pessoas estão internadas, aguardando atendimento ou sendo atendidas por equipe médica, e a informação é de que 6 estão em estado grave na UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Deixa eu te mostrar justamente o mapa, onde fica Rio Bonito do Iguaçu, para você que porventura nunca teve a notícia dessa cidade aqui no Paraná. Rio Bonito do Iguaçu está muito próxima de Guarapuava, cerca de 40, 50 quilômetros, e a cerca de 15, 20 quilômetros da cidade de Laranjeiras do Sul. É justamente na região sudoeste.
essa área, essa região que estava contemplada, infelizmente, por esse alerta meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. A gente mostrando exatamente para você nessa faixa. São cidades conhecidas como Cascavel, Beltrão, Foz do Iguaçu e Pato Branco. E para essas cidades da região, do entorno, é que muitos feridos estão sendo levados. Ontem, as informações iniciais que tínhamos é de que os feridos estavam também, alguns, sendo trazidos para Curitiba, mas em função do número elevado. Imagina, você tem um hospital que de 20 a 30 pessoas, né, para o atendimento máximo e, de repente, em função desse evento climático, o que acaba acontecendo? Bom, precisa de uma estrutura em que não há a capacidade para atender tantas pessoas. Por isso, hospitais da região também estão recebendo esse número de feridos. 12h15, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente retoma a nossa cobertura completa sobre esse tornado que atingiu o nosso estado do Paraná. Vamos trazer manifestações, assim como você já viu, tanto do governo do estado, fala uma comitiva do governo do estado, por lá está. Governador Ratinho Júnior, secretário das cidades Guto Silva, vi também o coronel Hudson, né, secretário de Segurança Pública do Paraná, isso porque todas as forças de segurança foram mobilizadas. A gente fala, de Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, já há informação de que o prefeito de Rio Bonito do Iguaçu decretou estado de calamidade pública. Isso porque a cidade deve e precisa, sim, de muita ajuda. 90% da cidade acabou sendo destruída e devastada. Meio-dia